Hoje eu vou conversar contigo sobre 8 aspectos, 8 crenças na advocacia que na verdade são mentiras, que nos levam mais ao fracasso do que ao sucesso na área que a gente escolheu atuar. Seja ela a área empresarial, seja ela outras áreas do direito, na verdade o que acontece não é bem como nos contam. A primeira crença limitante que nos limita do crescimento, que nos leva, em vez do sucesso, nos leva para o fracasso, é dizer que quanto mais processos o teu escritório tiver, quanto mais processos judiciais o teu escritório tiver, mais sucesso ele vai ter e mais faturamento a longo prazo você vai ter. Aquela crença de que, cara, vai plantando, depois você vai começar a colher. Colher o quê, se o processo judicial não depende de ti? Não depende exclusivamente do advogado. Quando nós falamos em processo judicial, nós estamos colocando a decisão e até os nossos honorários na mão de outras pessoas decidirem. E na mão de pessoas que não vão ter a vida impactada pelo resultado daquele processo. Então, o processo judicial ele tem que ser usado como algo em última instância, entende? Tenta acordo, tenta resolver de outra forma, vai para a via extrajudicial, vai negociar, vai chamar outra parte, conversa com o advogado, tenta solucionar aquele problema de uma outra forma. Em último caso, vamos para o judiciário, porque ele é necessário muitas vezes. Em algumas áreas, inevitavelmente, vai acontecer de que só um processo judicial pode resolver a questão. Área criminal, não tem como a gente fugir do processo judicial. Mas o número de processos não vai necessariamente expressar teu êxito na advocacia. Porque processo é demorado, processo é longo, processo é duvidoso, processo é uma ação de risco. Se tem algo que oferece risco hoje no Brasil, é o processo judicial. Não tem como a gente administrar um escritório, administrar um negócio como é o nosso negócio, baseado unicamente e exclusivamente em processos judiciais. E aí eu tenho uma história para contar para vocês, bem recente assim, né? Eu advogo para alguns condomínios, né, edifícios condominiais, e em ações específicas, né, quando eles demandam alguma necessidade muito específica. Eu não faço administração de condomínio, muito menos atuo na área de cobrança de cotas condominiais. Eu atuo na estruturação do condomínio quando é necessário. Então, ele teve um problema, um condomínio novo, relativamente novo, tem 4 anos de existência, né, que as pessoas estão morando lá. E tem vícios construtivos muito sérios e precisou, né, entrar numa negociação com a construtora. Entrei até para mais de um condomínio e todos os outros eu consegui fazer acordo, entrei em contato com a construtora nomeou advogado, a gente começou a tratar, enfim, em 2 ou 3 meses no máximo, na negociação que levou mais tempo, levou 3 meses, nós estávamos com a solução do problema implementado, né, e aí foi todo mundo feliz para casa, mas um único lá não teve jeito, não entramos em acordo. Por quê? Porque a outra parte, sinceramente, não soube negociar, né? Nós colocamos as nossas necessidades, o problema era comum, é um problema já diagnosticado por engenheiro, enfim, e não teve o que fazer, a outra parte não aceitou sentar na mesa de negociação. Né? E é um dos motivos que eu faço toda essa produção de conteúdo, é convencer os advogados de que usando técnicas, sendo leal ao seu colega, ao exercício da profissão, enfim, tendo ética, a gente consegue chegar num bom acordo para todo mundo. Mas enfim, não deu, entramos com o processo judicial. E aí nesse processo eu já também tento antecipar tudo que for possível e imaginável dentro daquele processo. Eu já tento antecipar, tento já apresentar para o juiz a necessidade de uma produção antecipada de provas, tento apresentar a gravidade dos pontos bem específicos e que o resto, né, vai conforme é o andamento processual comum. Enfim, e aí conseguimos uma perícia antecipada, enfim, e estamos implementando, a perícia está sendo realizada e como é medida de urgência, a coisa andou rapidamente, né? E aí a outra parte ficou meio perdida ali, porque a coisa andou até um pouco mais rápido do que o comum, e aí a justificativa foi de que o escritório tem centenas de processos e não poderia, né, ficar ali
acompanhando um único processo dentro daquele universo. Então, você vê aí. E o advogado falou isso para me intimidar. Como quem diz, tu mal tem meia dúzia de processos em andamento e vem querer, atropelar ou andar mais rápido, fazer um processo mais efetivo, porque tu não tem outra coisa para fazer na vida. É por isso que tu quer. Gente, eu tô antecipando e produzindo todos os atos processuais e entrando dentro, entra o andamento, eu já cumpro, eu já junto o documento, já apresento as coisas, porque eu quero solucionar o problema do meu cliente. Inclusive solucionar o problema para o cliente dele também. Vamos solucionar logo isso de uma vez. E não, a ideia ainda é aquela de que a quantidade de processo traduz a tua competência, traduz a tua posição dentro da advocacia, traduz o tamanho do teu escritório. Uma estrutura engessada, com inúmeros processos custosos, porque acompanhar centenas de processos é custoso, exige força pessoal, exige força humana, trabalho humano para acompanhar tudo isso, né? E olha aí, não consegue dar um andamento célere, porque realmente administrar centenas de processos não é fácil. A outra falsa verdade é quando nos dizem o seguinte: para te ter sucesso, para te ser um advogado, para dizer que tu tem um escritório, tu tem que ter um escritório físico. E de preferência com estagiários, com associados, né? Com uma estrutura física bem custosa, bem pomposa, que vai traduzir aí que tu realmente tem sucesso na advocacia. Bom, isso é uma questão já bem superada na Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, diversas sociedades já no mundo todo já superaram essa questão específica, falando do direito, né? Superaram em muitas outras áreas, mas falo especificamente do direito. De que a empresa, a prestação do serviço, ela só tem valor se tu estiver dentro de uma estrutura física bem cara, né? E aí você vê que toda aquela estrutura física não compensa o teu lucro no final, porque tu gasta todo o teu lucro na manutenção daquela estrutura física. Hoje existem coworks, hoje existe escritório virtual, porque o que realmente importa para o sucesso da tua advocacia é a solução que tu leva para o teu cliente. Entendeu? É a solução que tu leva para o teu cliente. Não adianta mais ter uma aparência maravilhosa de um escritório muito chique, deslumbrante, com piso de mármore, se tu vai atravancar a vida do teu cliente num processo judicial, numa demora de atendimento, que tu não dá retorno porque tu é muito importante, então tu não dá retorno para o teu cliente, né? Enfim, é aquele advogado intocável, né, dentro de uma redoma que hoje não se sustenta mais. E aí a gente vê escritórios abrindo, fechando, fazendo fusões com outros escritórios, enfim, pagando mal, remunerando muito mal os estagiários, os associados, né, os seus funcionários, porque não tem condições de manter uma estrutura daquele tamanho. Agora com a pandemia, com toda a revolução que causou, que veio para nos ensinar a usar a tecnologia que já existia, estão dizendo, o avanço tecnológico. Gente, a tecnologia já estava aí. A gente que não usava direito, né? Então a pandemia veio para nos mostrar que não precisa se deslocar tanto para fazer reunião, que não precisa viajar tanto, correr tanto risco em estrada, sendo que tu pode ligar um Zoom e fazer uma reunião muito mais produtiva do que tu ia até lá. E aí eu trago outro exemplo das assembleias condominiais, que acabaram acontecendo muitas por videoconferência. Gente, a assembleia que durava 2, 3 horas e eu tinha que acompanhar, duram 40 minutos. Duram 50, 1 hora no máximo. Por quê? Não tem conversa paralela, tá todo mundo ali, né? Se um falar com o outro, vai todo mundo parar para olhar, né? Tá tudo integrado. Então, não tem conversa paralela, a pauta ela é bem objetiva, coloca assim pauta, vota, não vota, levanta a mão, não levanta a mão e acabou o assunto. E é muito mais rápido, tem muito mais presença do que uma assembleia física. Então, dizer que tu precisa de uma estrutura física para dizer que tu tem um escritório de advocacia, bom, nós somos habilitados pela OAB de exercer a profissão. Nesse momento, você já tem condições de fazer o teu escritório acontecer. Outra crença que nos limita muito, que às vezes até
faz com que alguns bacharéis em direito desistam de ser advogados por causa dessa crença, que é, se você não vem de uma família de advogados, se você já não nasce dentro de uma estrutura de um escritório de advocacia físico, lindo, caro e pouco efetivo, você não vai ter sucesso tão rápido na advocacia. Eu digo assim, que nunca na história, eu acho que da humanidade, a gente conseguiu expressar tanto o nosso conhecimento, o valor dos nossos serviços, como nós estamos conseguindo agora, utilizando as redes sociais e de graça. Nós estamos tendo oportunidade, como eu, que não vim de uma família de advogados, eu não venho de uma estrutura grande de advocacia, não nasci dentro de um escritório grande de advocacia, então eu tenho pé de igualdade com muitos outros advogados que só têm essa bandeira para levantar. E na hora de vir para frente de uma câmera, para vir para frente de um celular, para falar o que sabe, o que conhece, mostrar para o cliente o valor do serviço, o que ele pode contribuir para o cliente, não acontece. Por quê? Porque está enraizado na crença da pessoa lá, né? De que a simples ideia, o simples fato de vir de uma família de advogados, de ter um escritório grande por trás e tal, vai garantir o sucesso na advocacia. Cara, pode até te dar uma visibilidade, lógico que vai dar, mas não se sustenta a longo prazo. No longo prazo, você vai ter que mostrar que veio, você vai ter que mostrar serviço, e todos nós, todos os advogados empenhados em solução de conflitos, em solução de problemas, em entregar soluções para os clientes, vamos estar todos em pé de igualdade. E aí vem a quarta crença que está se difundindo por alguns cantos, né? De que rede social não é lugar para escritório de advocacia e advogado expressarem o seu conhecimento e fazerem seu marketing jurídico dentro da lei da OAB. Tá, e qual é o lugar? Onde vamos tirar toda a internet da nossa vida, tira a internet toda, onde que o advogado fazia o seu marketing no passado? Em jornais, rádio, em eventos que ele ia, enfim, nas suas redes sociais. Só que as redes sociais não eram digitais como são hoje. Então, nós temos redes sociais físicas. Nós nos relacionamos com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com as empresas com as quais a gente contrata, no restaurante que a gente vai, na loja que a gente compra. Tudo isso é rede social também. A diferença é que hoje existe uma rede social mundial e que aí a tua atuação não vai se restringir à geografia, né? Ao lugar onde você mora, onde você tem o escritório. A tua atuação pode ser nacional e até mundial, por que não, né? Trabalhar com internacionalização de negócios, enfim, né? Enfim, rede social é lógico que é lugar para isso. O marketing digital, ele tá aí para acontecer para todo mundo. É só saber utilizar, é só saber se posicionar, né? Mas essa crença de que o advogado tem que se manter distante porque isso é muito popular e não o atinge, gente, nós não somos seres especiais, nós somos empreendedores, nós somos empresários, nós atuamos na área jurídica e o nosso escritório é uma empresa. Então, nós temos que estar onde o nosso cliente está. E o nosso cliente está nas redes sociais, para onde você mais olha hoje em dia, se não para a câmera para o teu celular, para as tuas redes sociais também. Claro que com raras exceções, mas acaba chegando por alguma forma, chega a todas as pessoas. E daí também tem a nossa quinta falsa verdade aí, que deriva dessas outras ideias também, de que advogado não vende, advogado não é vendedor. Imagina, sou especial, né? Eu não sou vendedor, eu não tenho que aprender técnicas de venda, eu não tenho que saber vender, saber o meu produto. Ora, advogado não tem produto, advogado é advogado, né? É lógico que nós temos que aprender técnicas de venda apropriada à prestação de serviços, à prestação de serviços jurídicos. Existem técnicas para saber vender nessa área. E por que não técnicas de venda? Gente, a gente vende as nossas ideias constantemente. E além disso, nós temos que definir quais são os produtos que a gente vende, quais são os serviços que a gente oferece, que a gente pode, né, também chamar de produtos. O que a gente está oferecendo? Somos advogados e fazemos o quê?
Podemos fazer diversas coisas, inúmeras, milhares de coisas. Quantos artigos tem o Código Civil para começar a história, né? Mais de 2.000 artigos. Então, é lógico que a gente tem que definir o que nós vamos oferecer para o nosso cliente, quem é o nosso cliente, o que ele precisa. São técnicas de venda para te conseguir se comunicar com quem precisa do teu serviço. Porque a ideia sobre vendas sempre foi uma ideia deturpada de que as técnicas são desenvolvidas por pessoas que não sabem nenhuma outra profissão, então elas vão ser vendedoras, né? Ou são técnicas para enganar a outra pessoa a comprar o que ela não precisa, gastando o dinheiro que ela não tem, né? Não é isso. Técnica de venda e vendas bem feitas é vender o que a pessoa precisa para a pessoa certa, na quantidade, na qualidade, no momento certo da vida dela. E é para o vendedor ser útil. Então nós temos que ser úteis aos nossos clientes. E para isso nós precisamos estudar esses assuntos. Então, técnica de venda é assunto para ser aprendido por advogado, sim. Aprendido, desenvolvido, colocado em prática e ter resultados. É isso que vai sustentar o teu escritório. Não é uma estrutura física maravilhosa, não é um nome já conhecido no mercado. Se você não desenvolver essas técnicas, não vai desenvolver o teu escritório a longo prazo. Ou você vai viver, né, matando um boi por mês, naquela correria, né, de estar sempre naquela vala comum, naquela concorrência desleal, tentando clientes de todas as áreas, enfim, fazendo uma bagunça toda. Nós precisamos desenvolver técnicas objetivas, definidas. Nós temos conhecimentos para isso. Nós temos um conhecimento que a maioria dos empresários não tem. Nós temos como estruturar nosso escritório com os conhecimentos e os documentos que nós mesmos sabemos produzir. Então, a primeira empresa que nós temos que estruturar é a nossa. É o nosso escritório, seja ele físico, seja ele virtual, seja ele numa mesa da tua sala, seja ele aonde for. Te posiciona no mercado, aprende as técnicas, desenvolve o teu conhecimento, cria experiência em estruturas menores para depois passar para maiores, acompanha outro advogado, enfim, né? O conhecimento ele tá aí, tá de graça. Então, técnicas de venda é algo fundamental para o exercício da advocacia. A sexta inverdade é que o nosso juridiquês, ele traduz o nosso conhecimento e por isso ele nos vende. Gente, isso é uma mentira deslavada. A gente fala do jeito que está escrito na lei, da jurisprudência e na súmula, fala para o cliente, ele não entende nada, ele não sabe o que tu está oferecendo para ele não sabe qual é a solução que tu está dando para o problema dele. A solução pode ser impecável, perfeita, maravilhosa, juridicamente perfeita, mas ele não entende o que tu está falando. Então, aquele advogado que vai conversar com o cliente e já começa com pacta sunt servanda, com data venia, que é o mais conhecido, que vem uma verborragia para cima do cliente, isso é muito pouco efetivo. Ou aquele advogado que está prestando serviço de assessoria, como é o que eu presto, assessoria para micro e pequenas empresas, e aí quando o cliente faz uma pergunta, ele responde com um parecer jurídico, porque eu tenho que mostrar o valor do meu trabalho. O valor do teu trabalho é a solução que tu entregar. Se tu apresentar um parecer jurídico a cada pergunta que a empresa faz e ali tiver que te ligar para saber o que tu está dizendo e o que afinal pode ser feito naquela situação, isso é muito pouco prático. O teu trabalho vai ser muito pouco efetivo dentro daquela empresa e com certeza teu contrato não vai durar muito. Então, o juridiquês, ele atravanca. É lógico que para algumas situações nós temos que ser mais formais. Sim, dentro de um processo judicial nós temos que ser mais formais, mas não precisa também carregar no juridiquês, porque o juiz sabe do que a gente está falando. A gente não precisa provar para ele que a gente fez a faculdade de direito. Então, esse peso, essa carga que a nossa comunicação sempre teve, ela precisa ser aliviada, ela precisa ser simplificada, porque o que nós precisamos entregar é a solução, é a explicação sobre o que está acontecendo, qual vai ser o próximo passo nesse processo, qual vai ser o próximo passo nessa estruturação, o que nós vamos fazer depois, qual é a nossa agenda, qual é a nossa intenção, o que eu vou te entregar. É isso que o cliente precisa saber.
E não qual é o artigo da lei que tu tá usando, a súmula, a jurisprudência, porque o tribunal de não sei aonde entende de não sei de que jeito. Tudo bem, talvez situações mais complexas exijam uma pesquisa muito mais longa. E aí nós vamos, para nós, mais para nós do que para qualquer outra pessoa, levantar todas essas informações, né, construir o conhecimento sobre aquele determinado assunto, né? Vamos arquivar isso para num próximo caso não precisar ter que pesquisar tudo de novo, né? Só atualizar como é que estão as decisões, se elas continuam sendo as mesmas ou não. E aí, para o cliente, você mostra, olha, eu fiz toda a pesquisa aqui, levantei tudo o que precisava, é uma questão complexa, né? Vamos fazer um Zoom, vamos fazer uma reunião e aí eu vou te explicar direitinho e vou te dar a solução. Começa dando a solução para ele. Ó, a solução é essa. Por quê? Por causa disso, eu pesquisei, eu fiz todo o meu levantamento, tá? A solução é essa. Se o senhor quiser, eu posso lhe oferecer o parecer. Mas, né, o que o senhor precisa é isso. Entendeu? Entendeu a diferença? Deixa o juridiquês guardado, né? Porque tu fez aquele levantamento, é uma segurança que tu tem, que tu não tá dando resposta vazia, sem fundamentação, né? Mas para o cliente a gente tem que ser simples, a gente tem que ter uma linguagem que consiga se comunicar. E outra inverdade, digamos assim, que é contada pra gente é que o simples fato de sermos advogados não requer um posicionamento sobre a área que a gente atua. Porque afinal, né, nós somos advogados e nós podemos abrir um escritório. Então, a falta de posicionamento dentro do mercado jurídico, digamos assim, é algo que é extremamente errado. O advogado não se posicionar para todo mundo. Não digo só na área digital, mas aquele posicionamento que precisa acontecer é que tu precisa comunicar o que tu faz. Se as pessoas simplesmente sabem que você é advogado, o teu network, a tua comunicação, ela tá muito falha. Porque as pessoas precisam saber exatamente o que tu faz, quais são os detalhes daquele teu trabalho. E isso só pode acontecer se tu falar, se tu te comunicar. De alguma forma você precisa contar para as pessoas o que tu faz. Simplesmente dizer que você é advogado e distribuir cartãozinho com a balança ou com a deusa da justiça não vai comunicar para o cliente o que tu faz. Aí, aquele outro advogado que está sempre, né, se posicionando em relação aos assuntos que ele trata, né, passando aquele conhecimento não só do direito, mas de toda a área que ele atua. O advogado atua na área de divórcio, por exemplo. E ele estuda direito sistêmico, ele estuda constelação familiar, ele estuda soluções mais simples de conflitos e ele fala sobre aqueles assuntos, né? Falar sobre esses assuntos não é estar constantemente trabalhando, é o assunto do teu interesse. E você mostra que o teu interesse é genuíno, é natural, vem, né, da tua vontade mesmo. Uma pessoa que tem vontade em aprender sobre esses assuntos, bom, ela vai poder me ajudar muito mais do que aquela pessoa que só diz que é advogado e não fala sobre os assuntos que ela trata. E aí vem o oitavo erro, a oitava inverdade que se fala, né? O advogado, ele tem que saber a lei. Gente, ele tem que saber a lei e o contexto da lei que ele aplica. Então, se eu sou advogado empresarial, eu tenho necessariamente que falar, que me relacionar e que comentar assuntos sobre empresários, sobre empresas, não só sobre o direito empresarial. Porque só o direito empresarial não faz uma empresa. A gente tem que saber aonde esse direito está entrando lá dentro da empresa, com que áreas ele vai se relacionar. E aí eu falo sobre formação pessoal, eu falo sobre marketing, eu falo sobre setor comercial, eu falo sobre os desafios durante a pandemia, eu falo sobre as dificuldades pessoais que as famílias dos empresários enfrentam. Por quê? Porque isso é a minha forma de demonstrar que eu conheço a realidade do meu cliente. Então, quando você comunica que você conhece a realidade muito mais do que o direito simplesmente que vai ser aplicado,
a tua comunicação ela se torna muito mais efetiva. Então, se interessar e falar não só sobre o direito da área que tu atua, mas sobre todo o contexto que envolve a aplicação daquela lei, ela é uma comunicação muito mais assertiva, porque você vai mostrar para o seu cliente que você conhece a realidade dele. E se você conhece, você está muito mais apto a solucionar o problema que ele te apresentar. E não simplesmente ficar falando de direito, que é uma coisa que ele não sabe, né? A lei pode até, né, ser clara em relação a isso, mas ele não sabe. É por isso que ele vai te contratar, né? Então, essas seriam as 8 inverdades, as 8 crenças que os advogados têm e que limitam a sua atuação, que limitam o seu crescimento, que limitam a captação de clientes, porque eles não, a maioria das pessoas fica tão, a maioria dos advogados fica tão fechado dentro desses preconceitos que são criados em torno do exercício da advocacia e não prestam atenção no todo onde ela está envolvida. E é isso que faz a gente conseguir se comunicar com o cliente. Então, sobre isso era o que eu tinha para falar e você está pronto para assistir o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela.